Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui então para falar um pouquinho sobre o ganhador, né? O tema ganhador da enquete que nós fizemos no Facebook. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima. Então, segura aí que eu vou te mandar as definições, os conceitos de autoestima e a gente já volta para falar mais sobre isso. Então, a gente pode perceber que no conceito de autoestima está como a definição que nós temos ao nosso respeito, o que nós pensamos ao nosso respeito. Mas uma pergunta que me foi feita durante a enquete foi que o que a autoestima influencia nas nossas vidas? Como que a autoestima influencia nas nossas vidas? E até que ponto a autoestima ela pode nos prejudicar ou, se nós tivermos uma autoestima elevada, nos beneficiar? E quando nós conseguimos identificar, então, se a nossa autoestima ela está abalada? Então vamos para o primeiro ponto, né? Para que eu entenda a minha autoestima, eu preciso saber como ela é gerada, né? Então, a autoestima ela é gerada através da minha identidade, de eu saber quem eu sou. Eu preciso entender de onde eu vim, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender o meu valor, eu preciso entender a minha verdadeira identidade. E eu quero compartilhar aqui com vocês algo que eu creio, algo que eu carrego para mim. Eu sou cristã, né? E eu creio que Deus mandou seu filho Jesus para a terra para morrer por mim e que eu fui criada à imagem e semelhança de Jesus, e isso me dá um senso de identidade incomparável. Eu sei quem eu sou, eu sei quem me gerou. E se eu for parar para analisar isso que eu tô falando, que eu fui criada à imagem e semelhança de Deus, eu vou logo pensar que, meu Deus, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é todo poderoso. Logo então, se eu fui criada à imagem e semelhança de Deus, eu deveria ser assim, certo? Certo. Mas não é isso que nós vemos, né? Hoje em dia, e até com uma grande frequência, nós temos visto mulheres com a sua autoestima extremamente abaladas. Não só mulheres, homens também, mas com uma autoestima deficiente, uma autoestima baixa, na verdade, uma autoestima problemática. E por que que isso acontece? Porque, em primeiro lugar, não reconhecem a sua identidade. Não sabem realmente quem são, né? De repente, pelo meio que vivem, pelas palavras que ouviram durante toda a sua vida, né? Se você vive num meio que você ouve palavras depreciativas o tempo todo, é óbvio que a sua identidade vai ser abalada, é óbvio que você não vai conseguir entender o seu real valor e você vai perder a sua verdadeira identidade de filha de Deus, de um Deus que é maior do que todas as coisas, de um Deus que está acima de todas as coisas e que te criou de forma única. Então, o meio que a gente vive, aquilo que a gente ouve, os valores que o mundo, né, lá fora imprimem em nós e que nós permitimos que entram no nosso coração, isso influencia a minha identidade. Então, o primeiro ponto que eu preciso entender hoje é qual é a minha verdadeira identidade. E eu quero te dizer nesse dia, que eu não sei o horário que você está vendo esse vídeo, nesse dia eu quero te dizer que a tua verdadeira identidade é uma identidade de uma mulher valorosa. Eu, inclusive, vim com essa blusa hoje para falar um pouquinho sobre isso. E aqui está escrito que Deus leva as mulheres a sério. Essa é a sua verdadeira identidade, essa é a minha verdadeira identidade. Mulheres preciosas, mulheres valorosas, mulheres que são amadas por um Deus maravilhoso. Então, quando nós entendemos isso, e você precisa hoje parar e analisar a sua vida, e entender a sua identidade, entender para o que você foi gerada. Um caminho, vamos dizer assim, boa parte do caminho para tratar a tua autoestima foi resolvido. Porque você entende quem você é. Eu preciso saber quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, o meio não me interfere, né? As coisas que vêm de fora não interferem. Eu me sinto bem comigo mesma. Quando eu entendo a minha identidade, o meu valor, eu me sinto bem comigo mesma. Eu não preciso de nada externo, eu não preciso do cabelo da moda, eu não preciso da roupa da moda, não é a cor da minha pele, não é a minha vida social, não é o quanto de dinheiro eu tenho na minha conta do banco. Isso não vai interferir porque eu sei a minha identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei o valor que eu tenho. E tudo isso interfere na minha autoestima. Então, querida, o primeiro ponto, ou querido, né? Se você está assistindo esse vídeo, enfim, o primeiro ponto para que a sua autoestima comece a ser trabalhada é: entenda quem você é.
entender quem você é, entender que você foi criado de forma única, né? Isso já é clichê e a gente ouve isso, mas eu quero lembrar isso para você nessa tarde. Nós temos uma única digital, milhões e milhões de habitantes nesse mundo. Ninguém tem uma mesma digital. Você já parou para pensar sobre isso? Isso significa que você é um ser único mesmo, que você foi feito com todo cuidado, que igual a você não tem. Então, não é porque você não se encaixa dentro de um padrão de beleza ou dentro de um padrão que a sociedade impõe hoje que você não é merecedor ou que você não é alguém importante. Isso é errado, isso é mentira. A mídia tenta o tempo todo nos vender uma série de produtos e para isso é usado um padrão de beleza. Então, muitas vezes a gente não se encaixa nesse padrão e a gente começa a perder a nossa identidade que independe de tudo isso. A minha identidade é formada pela minha característica de onde eu nasci, de onde eu fui gerada. E eu creio que eu fui gerada por Deus, eu creio que eu fui gerada por algo muito maior do que eu. E você precisa entender isso também nessa tarde. Quem você é, a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade vai partir então disso todo o resto da sua vida e influenciando diretamente na sua autoestima. Então esse é o primeiro ponto e nós vamos agora para o segundo ponto. Segundo ponto. Que também foi perguntado na enquete. Tá, eu sei o que é autoestima e eu sei como ela é, né? Eu sei como ela é definida, da onde ela parte, que é da minha identidade. Como que a autoestima pode influenciar na minha vida? A autoestima influencia diretamente na tua vida. Os teus relacionamentos, se são bons ou ruins, dependem da tua autoestima. O teu profissionalismo, quem você é no seu trabalho, também depende da sua autoestima. Os seus objetivos, se você alcança eles ou não, também depende da tua autoestima. Por quê? Porque depende de você saber quem você é, como nós falamos anteriormente. Eu não posso ter bons relacionamentos se eu não me aceito em primeiro lugar. Se a minha autoestima não é uma boa autoestima, eu não me aceito como eu sou. E se eu não me aceito como eu sou, eu não aceito as pessoas que vêm se relacionar comigo, eu não aceito as pessoas à minha volta. Se eu não me aceito como eu sou, eu não aceito um cargo que eu ocupo. Eu sempre acho que eu não mereço mais, eu não mereço um lugar melhor, eu não mereço uma promoção no meu trabalho, eu não mereço, né, enfim, ser reconhecida porque a minha autoestima é abalada. Então a autoestima ela interfere sim diretamente na tua vida. Por isso que é tão importante nós trabalharmos a nossa autoestima, porque tudo que a gente vive, o nosso meio, né, enfim, as pessoas que a gente se relaciona, aonde a gente conquista, né, os lugares que a gente conquista, aonde a gente chega, tudo isso está relacionado a ter uma boa autoestima ou, né, quando nós não temos uma autoestima trabalhada, quando nós não temos uma autoestima resolvida, isso influencia de forma negativa. Então, a gente precisa atentar para isso também, que é o nosso segundo ponto falando de autoestima, né? A autoestima é importante sim, porque ela interfere em toda a minha vida, ela interfere na minha imagem pessoal e automaticamente o que eu sou dentro eu vou expressar fora. Né? A autoestima é um sentimento dentro, é profundo, é a visão que eu tenho a respeito de mim mesma. Então, se a minha autoestima não está trabalhada, eu vou externar isso de alguma maneira. E aí vai ser através dos meus relacionamentos, através dos meus pensamentos, através dos meus posicionamentos, através das minhas crenças. Então é fundamental que a gente aprenda a trabalhar a autoestima. Certo? Vamos então para o terceiro ponto. Terceiro ponto então. Nós já falamos da onde vem a nossa autoestima, né? Como ela é definida. No segundo ponto, nós falamos a importância, então, de nós termos uma autoestima bem resolvida ou uma autoestima de verdade. E no terceiro ponto, então, fundamental para fechar com chave de ouro, como resolver, né? Como melhorar a nossa autoestima, como fazer com que a nossa autoestima ela fique realmente alto e não baixa, né? Como a gente melhorar isso nas nossas vidas. E o primeiro ponto, ter um propósito claro. Eu preciso ter um propósito claro e um propósito definido. Eu preciso, né, definir as coisas de forma clara na minha vida. E eu quero trazer um pouquinho para minha realidade, que é o que eu estou compartilhando com você. Quando eu conheci, né, o propósito de Deus para minha vida, minha autoestima ela mudou 100%. Porque eu entendi para o que eu fui gerada, eu entendi que existia um propósito maior, que eu não estava nesse mundo de passagem, que existiam coisas aqui que eu precisava fazer, que eu tinha um valor sim, e que coisas dependiam de mim para acontecer. Então tudo isso começou a mexer com o meu interior, eu comecei a me olhar de forma diferente, eu comecei a me valorizar de forma diferente. E isso definiu então uma jornada que eu tenho seguido até hoje, que ainda não é perfeita, mas que eu tenho certeza de que é muito melhor do que de 10 anos atrás. Então, o que eu posso dizer hoje, né, o primeiro ponto dentro do terceiro ponto,
Mas para que você melhore a tua autoestima, para que você recupere a tua autoestima, entenda que você tem um propósito. Encontre o teu propósito de vida, encontre o porquê das coisas que você faz, encontre o motivo real de você existir, encontre dentro de você, busque isso, deseje isso, né? Encontrar o porquê das coisas, saber o porquê que você existe, saber o porquê que você faz o que você faz, né? Enfim, você precisa definir um propósito, você precisa ter esse propósito claro na tua vida, né? O segundo ponto eu diria que é abrir mão da opinião dos outros, né? Outra coisa muito importante para que você recupere a sua autoestima, abra mão da opinião dos outros. E eu não tô falando aqui que você não vai escutar aquelas críticas construtivas, se é que a gente pode dizer assim, porque na verdade é um outro assunto que a gente vai tratar em um outro momento, mas crítica, na verdade, nunca é muito construtiva. Mas, para quem recebe, no caso, né? Mas não tô falando das pessoas que te cercam e que te amam, né? Que vão te corrigir por amor e dizer, olha, você precisa melhorar isso, você precisa ser melhor aqui. Quem sabe se você fizesse isso seria melhor. Não tô falando disso. Tô falando de você viver a sua vida em função do que os outros pensam, né? Viver a sua vida em função de opiniões de pessoas que, na verdade, muitas vezes nem sabem a tua realidade ou nem querem realmente o teu bem. Enfim, pessoas que não te conhecem. Esse é um ponto fundamental. Eu não estou dizendo que você não vai levar em consideração algumas coisas que são faladas, mas você precisa analisar tudo que é falado e você precisa ter a sua própria opinião. Esse é um ponto fundamental para resgatar a tua autoestima. Porque você já parou para pensar, se você vive num lugar onde as pessoas te criticam o tempo todo, e pode ser que isso aconteça, e você ouvir tudo isso, você ficar ouvindo esse excesso de crítica, você vai começar a levar essa opinião a sério e você vai viver a sua vida baseada nisso. E não é isso que a gente quer, né? Então você precisa abrir mão, sim, da opinião de pessoas que te cercam e que de repente não te fazem tão bem. Pessoas que falam coisas, às vezes até sem querer, mas falam coisas que estão te ferindo. Essas opiniões, elas precisam ser destruídas, você precisa abrir mão dessas opiniões. Você precisa ter a sua opinião formada sobre as coisas que você acredita, né? E eu acho que a melhor definição e a melhor forma que eu encontrei para minha vida, que é o que eu quero compartilhar com você, a melhor opinião que eu encontrei para minha vida foi realmente a opinião de Deus, né? Eu creio realmente que Deus deixou um manual de instrução para as nossas vidas e nesse manual eu busco, né, o que Deus tem de opinião para minha vida e com base nisso eu sigo a minha vida. E claro que eu levo em consideração a opinião de pessoas que me cercam, meu esposo, né, que me dá opinião o tempo todo sobre muitas coisas na minha vida, sobre carreira, enfim, sobre ministério. E claro que eu levo a opinião dele a sério e que eu considero a opinião dele, porque eu sei que ele não quer o meu mal, né? A minha família, minha mãe, meu pai, enfim, os meus amigos, né, os meus líderes, as pessoas que cuidam de mim, que lideram a minha vida, que eu sei que não querem o meu mal, que pelo contrário estão me conduzindo, ou estão tentando me fazer chegar num caminho que de repente eu não estou enxergando. Essas opiniões eu considero, né? Eu analiso todas elas e eu encaixo cada uma delas naquilo que realmente vai trazer efeito para minha vida. Mas a opinião de pessoas que, na verdade, opinam muitas vezes porque já querem que você paralise o seu sonho, essa opinião eu decidi que eu vou abstrair da minha vida. Então é esse o conselho que eu te dou, querido. Não ouça, não dê ouvido àquilo que é mentira, não dê ouvido àquilo que não é bom e não é saudável pra você. Beleza? Então é isso, gente. Eu espero ter colaborado um pouquinho com você. Eu espero que você possa, com esse vídeo, melhorar a sua autoestima. Creia de todo o coração que você pode, que você é capaz, que você é uma mulher especial, que você foi criada à imagem e semelhança de um Deus tremendo, que você pode todas as coisas que você quiser. Então, lute por isso e que você seja abençoada com esse vídeo, trabalhe a sua autoestima, creia no seu coração, no seu poder e no seu valor, porque você é valiosa sim, você é preciosa sim. Amém, querida? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.